para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Hoje vamos ter uma aula de Ciências, 7º ano. Eu sou o professor Will e o tema será Biomas Brasileiros. Vamos falar do bioma aí, Mata Atlântica, Cerrado, então você vai verificar que a Mata Atlântica ela se estende por 17 estados basicamente do Brasil e o Cerrado vai ficar basicamente no Nordeste. Então vamos em frente. Olá pessoal, dando continuidade a gente vai falar hoje de alguns biomas, né? A aula passada a gente destacou o que é um bioma. É uma região ampla que apresenta vegetação, fauna, solo e clima característicos. Então a gente já compreende o bioma dessa forma, né? Só fazendo uma breve revisão aqui da aula passada. Então bioma, ó, relembrando aqui bioma, né? Bioma. O que vem ser o bioma? É uma região ampla, isso aí, ampla, que apresenta vegetação, fauna, solo e clima, não é isso? E clima característicos. Ok. Então, essa é a ideia de bioma, né? E a gente destaca também outro ponto importante, que é os tipos de biomas que nós temos no Brasil. Então, segundo aqui, ó, bota aqui, ó. Segundo o IBGE, né, ou seja, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos como principais aqui biomas no Brasil, os que se destacam, né, a Amazônia, não é isso que a gente viu na aula passada, alguns tópicos interessantes sobre a Amazônia. Depois, Caatinga, não é isso? Depois nós temos também Cerrado. Então, Cerrado também é um bioma. Aí vem Mata Atlântica. E finaliza aí com os últimos dois, né? Que é botar aqui embaixo aqui, tá? Que é o Pantanal, bem aqui. Pantanal e Pampa. Então, são aí os principais biomas, né, que nós temos aqui no Brasil. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Então, são os principais biomas que nós temos aqui no Brasil. E nós vamos falar hoje, começar falando da Mata Atlântica. Tá? Mata Atlântica, que é um bioma bem conhecido por nós, bem em destaque, né? Na mídia em geral, bem falado da Mata Atlântica. Deixa eu só apagar aqui essa parte, espero que vocês tenham copiado. Ótimo. Certo. Então, falar em Mata Atlântica, a gente vai pensar em quê? Alguns animais, né? Onça pintada, o mico-leão, tucano. Então, assim, a gente já consegue, né? A gente já consegue caracterizar a Mata Atlântica. Então,
a Mata Atlântica, ela vem ser, para botar bem aqui, ó, Mata Atlântica, vem ser o bioma, vou botar assim, é o bioma, não é isso? Que, é o bioma que, vírgula, originalmente, é o bioma que, originalmente, localiza-se ali próximo ao litoral, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Originalmente, vírgula, está localizado próximo ao litoral. Então você tem aqui, a gente é um país, né? A gente mora em um país, o Brasil, que tem um vasto litoral, ou seja, a costa brasileira é gigantesca, né? Então você já tem aí a Mata Atlântica que faz parte aí, essa mata que é próxima ao litoral. Inclusive pega parte aí do Nordeste, Sudeste, Sul do Brasil. Então observa que é um bioma gigantesco. Por quê? Porque esse bioma ele passa, pessoal, por 17 estados. Tá? Então aí ele atinge 17 estados brasileiros. Tá? Estados. 17 estados brasileiros. Que já fica como pesquisa para vocês. Ou seja, vocês vão pesquisar aí quais são os estados, né, que a Mata Atlântica perpassa, que ela atinge, que ela compõe, que ela faz parte. Né? Aí Alagoas, Bahia, etc., Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então você vai localizar esses estados, né? Fazer uma pesquisa aí desses estados para compreender quais são os estados. Então fica como pesquisa para vocês estarem verificando quais são os 17 estados que a Mata Atlântica atinge, que ela faz parte, certo? Então vocês fazem assim. Um ponto importante também a ser destacado na Mata Atlântica é a questão do clima, tá, pessoal? Ponto importante aqui na Mata Atlântica é o clima. Então, o clima da Mata Atlântica, a gente pode falar que é um clima quente e úmido. Tá? Clima quente e úmido, certo? Clima quente e úmido. E a média, né? Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui assim. A média de temperatura, aqui, média de temperatura, gira em torno aí de 21 graus Celsius. Você falar, mas 21 não é tão quente, né? De fato, 21 não é tão quente. Mas, em se tratando de média, você tem um valor intermediário, um valor representativo. Você pode ter valores maiores, ou seja, você pode ter aí algo em torno de 30, 35. Eu posso ter aí 10, 12. Então, essa variação de máximo e mínimo, de picos, né, é diferente de você fazer uma análise da média. A média ela vai ser bem representativa de valor, ou seja, a média faz uma representação dos valores. Então, de todos os valores que você tem durante o ano, você vai ter aquele valor que vai representar todas as quantidades. É como se você somasse todo mundo e dividisse em partes iguais. Basicamente isso. E de fato isso é a média. Né? A média aritmética é exatamente isso. Tá? A questão das chuvas. As chuvas durante o ano, você tem algo em torno de 2.240 milímetros, né, por ano.
Então imagina só que você for imaginar os 12 meses do ano chovendo direto, você vai ter algo em torno aí de 2 metros, né, mais ou menos. 2 metros de água. Você fala, mas isso vai alagar tudo. Bem, não é assim, né? A gente sabe que tem aí os rios, os lagos, nós temos a evaporação, a própria evaporação, nós temos o consumo também dessa água. Então, a água não vai ficar ali localizada pontualmente. Então, isso vai ser distribuído. E durante esse ano, durante o ano no caso, você tem essa quantidade de água que cai, né? Também são questões de média. Ponto importante também aqui na Mata Atlântica, né? Deixa eu marcar aqui para a gente destacar melhor. Então, é a questão da biodiversidade. Então, a biodiversidade da Mata Atlântica, ou seja, a questão dos animais, das plantas, ela é bem ampla, né? Como eu falei no início da aula, nós temos aí a questão nessa mata, vou falar aqui de uma árvore, né, que é bem conhecida por todos nós, que é a questão do ipê. Tá aqui, ó. Ipê. Você fala, mas por que é conhecida? Bem, vocês devem saber, já ter ouvido falar nesse tipo de árvore, que é muito utilizada em portas, em telhados, em mesas. Bem, no passado isso era mais evidente, né? Então tinha um formato de retirada de madeira de forma discriminada. Então não tinha ali uma regulamentação. Hoje, do jeito que está ainda, né? A gente vê que ainda nós temos uma política ambiental muito fraca, né? Que não se preocupa tanto com a questão ambiental, se preocupa mais com a questão do capital. Então você tem aí uma perda gigantesca, né? Então essa é uma árvore aí que faz parte da Mata Atlântica. Outra árvore também interessante e importante, muito importante, vou mudar aqui a cor, importante, botar aqui um tracinho, é uma que é para ser bem conhecida nossa, que muita gente não conhece. Qual é essa? O pau-brasil, gente. O pau-brasil. Então, o pau-brasil é uma árvore, né, que o nosso país aqui leva esse nome, né, Brasil. Você tem, eu vou destacar essas duas árvores, porque são talvez as mais conhecidas nossas, né, essas duas árvores. Existem outras que não vou destacar no momento, por questões mesmo de espaço. Nós temos aqui as duas principais, né, o ipê e o pau-brasil. Então, eles fazem parte aí da Mata Atlântica. Em questões de plantas menores, nós temos aí a questão das orquídeas, né? Orquídeas também fazem parte, né? Vou botar aqui, ó. Orquídeas fazem parte também da Mata Atlântica. Então, quem vai fazer parte com orquídeas? Bromélias, tá? Então, as bromélias, deixa eu escrever aqui. Bromélias. Então, as bromélias também fazem parte. Outra planta que é bem antiga, ou seja, uma planta que pode dizer assim, é uma planta quase que neandertal, né? Uma planta bem arcaica. Quando eu falo no sentido arcaico, de sentido de pré-história, né? A samambaia, né? A samambaia é uma planta aí bem pré-histórica mesmo, né? Se você for estudar aí a fundo a questão das samambaias, você vai ver que elas estão aí no berço vegetal, né? A samambaia fazem parte. Então, vou botar aqui. Samambaias, né? Samambaias fazem parte do berço da criação aí da vegetação. Então você vai ter a samambaia bem no início, como uma planta muito antiga, uma planta aí pré-histórica, podemos dizer assim.
E já no meio animal, temos aqui também um que faz parte aí do nosso leque de animais, né? Que é o mico-leão-dourado, né? O mico-leão-dourado já fez parte aí da moeda brasileira, né? Não fez, não faz, né? Faz parte, né? Desculpa. O mico leão dourado. Então faz parte também. Outro animal aqui em destaque na Mata Atlântica é a onça pintada. A onça pintada, né? A onça pintada. Então, são animais, você tem também a anta, que também faz parte, né, desse leque de animais. Então, a gente compreende aqui a Mata Atlântica nesse formato, ou seja, 17 estados, clima quente e úmido, média de temperatura 21 graus Celsius. No meio vegetal nós temos aí como principais em destaques a uipê, pau-brasil, orquídeas, bromélias, samambaias. No meio animal, os principais nós temos aí o mico-leão dourado, a onça pintada, a própria anta que eu não coloquei ali, mas também faz parte, né, desse leque de componentes da Mata Atlântica. Bem, eu quero destacar aqui também outro bioma, né? Já falamos aqui da Mata Atlântica, eu vou colocar agora aqui um outro bioma também que a gente vai falar hoje ainda, né? Pronto, apaguei. Chama-se Caatinga. Caatinga, né? Bem, a Caatinga é um bioma aí que está localizado basicamente no Nordeste, né? Então, já pode destacar aqui a localização da Caatinga. Está aqui Nordeste. Nordeste. Então, seu principal ponto de localização situa-se aí na região Nordeste. Mas só Nordeste? Não, gente, não é só Nordeste. Nós vamos ter também aqui umas rebarbas, para falar dessa forma aqui, em outras localizações. Por exemplo, Norte. Vai entrar um pouco, botar um pouco menor aqui, ó. Norte, né? Ah, por que eu botei um pouco menor? Porque a maior parte, eu diria assim, está no Nordeste. Então, você vai ter aqui no Norte de Minas, né? Gerais. Norte de Minas Gerais. Então, você vai ter, já entrando em outras regiões, mas o principal aqui, gente, quando falou em Caatinga, você pensa no principal é o Nordeste. Principal localização da Caatinga, Nordeste. Vai entrar um pouco no norte também de Minas Gerais. Esse bioma, né, você já vai ter aqui uma média de temperatura um pouco maior. Então vocês sabem que o Nordeste já é um pouco mais quente. E a média, bota aqui, ó. A média de temperaturas, né, já vai ser um pouco mais avançada. A gente vai estar em torno de 27 graus Celsius. Você pode dizer, mas 27 graus, nós temos aí uma temperatura não muito quente, razoável, né, comparado com outras aí, de outras localizações. De fato, mas relembrando que isso é média. Isso é média. A questão das chuvas, aí você vai ter aqui uma queda, né, agora. Você vai ter menos chuvas. Você sabe que no Nordeste não chove tanto assim. Então você vai ter algo em torno aí de uma média mais ou menos de 600, né? 600 milímetros. Então, por ano, né? Observa que é uma média relativamente baixa comparado com a Mata Atlântica, né? Você tem que a Mata Atlântica é quase 4 vezes isso, 3 vezes e meia mais ou menos. Então, a Caatinga chove pouco, chove muito pouco.
Bem, é, o fato da caatinga chover pouco, a gente pode pensar que você tem um solo fraco, mas não. O solo da caatinga ele é rico em minerais, tá? Então você vai ter aqui um solo, rico, rico em rico aqui em minerais, tá? Rico em minerais, ok. Então, pontos importantes que nós temos da caatinga é que você vai ter aí alguns animais que geralmente esses animais eles não são muito vistos na Mata Atlântica. Você pode dizer, mas a caatinga ela está bem encostada na Mata Atlântica, de fato, está um pouco próximo. Você vai ter aí algumas aves, por exemplo, os gaviões, né? O gavião, você vai ter o tatu também, alguns répteis. Você vai ter também, por exemplo, um vegetal que é muito conhecido, que é o cactus, né? Vai fazer parte aqui da caatinga com a gente. Então, a caatinga é um bioma que está em destaque aqui no Nordeste. Então, você pensa em Nordeste aqui na região, na sua maioria, né, dos estados, você vai ter aqui como principal bioma, né, ou a caatinga. Você fala, mas todos os estados do Nordeste eles são compostos pela caatinga? Claro que não. Claro que não. Por exemplo, o próprio Maranhão. O Maranhão ele tem ali um bioma que é bem dividido. Inclusive, a Amazônia Legal ela entra até no Maranhão. Então, se você não sabia, a Amazônia Legal ela adentra o estado maranhense. Então, quer dizer que a caatinga ela atinge a maior parte do Nordeste, mas não em sua totalidade, certo? O que eu quero destacar aqui é que esse solo, mesmo sendo rico em minerais, né, você tem um solo com poucas chuvas, ele é rico em minerais, mas ele é pobre em matéria orgânica. Então, essa é uma questão que é contrastante, né? Você vai ter aqui o solo da caatinga rico em minerais, mas pobre, bem pobre em matéria orgânica. Que você já consegue verificar isso a partir da pouca vegetação, a vegetação muito, muito seca, ressequida, por falta de chuva, né? Muito sol. Então o sol ele vai ali deteriorando o verde. A chuva não vem, ou seja, quando vem em pouca quantidade. Algumas regiões quase não chove, né? Você vai ter aí animais bem adaptados a essa região, animais que não necessitam tanto de água. É por isso que a caatinga ela tem essas características bem voltadas. Então você vai ter aí, por exemplo, um animal que não faz parte da região, adentra essa região, adentra esse bioma, ele vai sofrer. Ele vai sofrer muito, pode até perder a vida ali muito facilmente, porque você vai ter ali predadores, né? Predadores que estão ali bem adaptados, só aguardando o momento da presa chegar para que eles no caso, possam fazer aí essa destruição, na verdade, esse cumprimento aí da natureza, né? Que é uma sequência bem lógica, né? Essa cadeia animal. Então, pessoal, os dois biomas que eu queria destacar eram esses dois, tá? A Mata Atlântica. Destaque entre os dois, você tem aqui na Mata Atlântica muita chuva, Caatinga pouca chuva. A média de temperatura na Mata Atlântica é menor, algo em torno de 21 graus. A média na Caatinga, algo em torno de 27 graus. A Mata Atlântica ela atinge aí uma grande parte do Brasil, algo em torno de 17 estados. Já a Caatinga não, a Caatinga ela já está concentrada mais no Nordeste, região do Nordeste, com pouca quantidade de chuva, né? Enquanto na Mata Atlântica você tem algo em torno de 2.000 milímetros, aqui você vai ter algo em torno de 600 milímetros. Então observa que é um número muito reduzido em relação
ao bioma anterior. Então, é isso que eu queria destacar, esses dois biomas. Lembrando que o bioma ele vai ter como características principais essa questão da vegetação, da interação dos animais com o meio, né? com a localização, e também a questão externa. Né? Questão externa, questão luz solar, chuva, temperatura, é uma ambientação que nós teremos para a compreensão desses biomas. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. A gente vai dar continuidade na próxima, com o mesmo conteúdo, para finalizar esses biomas. Eu agradeço a vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.